Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br, que já está aí na sua tela com destaque para as eleições. Pois é, a hora está chegando, faltam apenas 3 dias para as eleições 2014. Pois é, de norte a sul do Brasil, mais de 25 mil brasileiros são candidatos e disputam os votos dos eleitores no próximo domingo, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral. Deputados, senadores, governadores e presidentes têm funções bem diferentes e, para o cidadão comum, pode ser uma árdua tarefa investigar o perfil de cada um dos candidatos. E depois ainda acompanhar o desempenho de cada um dos eleitos pode ficar ainda mais difícil. A boa notícia é que uma série de iniciativas e ferramentas digitais tem facilitado o monitoramento do que acontece na política brasileira. E esse é o nosso assunto de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Cristina Tardáguila, ela é editora do blog Preto no Branco do jornal O Globo. Aqui ao meu lado está o Fernando Barreto, ele é diretor executivo da Web Citizen. E também conosco, aqui no estúdio, está o João Feres. Ele é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e coordenador do site Manchetômetro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente aí, se você já utiliza algum tipo de ferramenta online para buscar informações sobre os candidatos, quiser compartilhar com a gente, tem 2 formas de mandar recados online aqui para o Conexão. A primeira delas é o facebook.com, que eu coloco agora na tela aí para você. Basta acessar o nosso perfil, que é o canal Futura Oficial, deixar registrada aí a sua questão. Você também pode mandar mensagens para a gente no Twitter, marcando sua dúvida com o perfil @canalfutura. Ou ainda, você pode ligar e pegar o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e discar 0 operadora 21 2273 5020, falar ao vivo aqui com a nossa produção e passar a sua pergunta que logo mais eu leio aqui no estúdio. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Conexão. Tudo bom? Preparados aí esses 3 dias faltando para as eleições, né? A gente que acompanha de perto a questão de como é que está a movimentação, as campanhas, fica cada vez mais ansioso em ver o que vai acontecer. Eu quero começar ouvindo a Cristina, que é jornalista e trabalha no jornal O Globo. Cristina, o blog Preto no Branco tem uma questão de acompanhar não só aqui os candidatos do estado do Rio de Janeiro, mas também o que acontece nas campanhas em todo o país. De onde surgiu essa ideia de tentar ver de fato que fala um candidato, se aquilo já se contradiz em outro discurso ou não? É uma tarefa árdua, né? Cris, eu trouxe essa iniciativa, ela não saiu da minha cabeça, eu participei de alguns eventos internacionais e o fact-checking, que é como se chama lá fora, é muito frequente nos Estados Unidos, muito frequente na América Latina. Eu me inspirei abertamente num site argentino que se chama chequeado.com, recomendo a todos que visitem. E trouxe a ideia, adaptei à realidade brasileira, sugeri à diretoria executiva do jornal o Globo, e eles, para minha alegria plena, compraram a ideia e desde o dia 6 de agosto nós temos um blog no ar, o blog pretonobranco.com.br, e nele a gente checa 23 candidatos, especial destaque para os presidenciáveis, né? Os 3 primeiros temos farta cobertura, mas também acompanhamos os pequenos. E contamos com uma equipe fantástica de jovens repórteres que trabalham duro. Nós estamos sempre fazendo checagens ao vivo. Então, assim, se você está acompanhando, por exemplo, hoje à noite temos o debate da TV Globo, estaremos todos lá no hashtag Preto no Branco. Então, o candidato fala imediatamente, a gente se divide na equipe e checa a frase dele sempre com base em bancos de dados e informações públicas. Ou seja, nós, como jornalistas, nos colocamos na posição de eleitor. Se o eleitor quisesse checar aquele dado, aonde ele recorreria e que dado ele encontraria. Então, assim, a gente dispensa, abre mão de muitas das ferramentas que o jornalista tem, que é, por exemplo, recorrer a uma assessoria de imprensa, recorrer a uma lei de acesso da informação, e a gente se coloca na posição do eleitor.
se o eleitor duvidar daquele candidato, aonde que ele confronta, né? E quero mostrar agora, colocar na tela para o pessoal ir acompanhando aí o blog Preto no Branco, é bem fácil de acessar, basta você entrar aí no portal do Jornal o Globo e está aqui, ó. Por exemplo, o que está em destaque agora é o Rodrigo Hollenberg, aqui um candidato lá do Distrito Federal, aí tem aqui contraditório. Uma fala dele, em outro momento dizia outra coisa e assim por diante. Então aqui, na verdade, você está tentando mostrar para o eleitor o quão fácil poderia ser ele também se colocar nessa posição do investigador, né, Cristina? A gente tem 7 etiquetas, né? São o verdadeiro, que é o óbvio, o verdadeiro mais, que é quando o candidato está correto, mas merece uma informação extra. O falso, que também é muito evidente, e a gente tem ali os tons que eu chamo de tons de cinza, que é o contraditório, quando o candidato fala uma coisa e depois ele fala uma outra frase que parece que é oposta ou não tanto. O exagerado, que é muito típico dos nossos políticos, assim, a gente vê isso fartamente, que eles dão aquela maximizada na informação ou a minimizada em seu favor. A gente tem o insustentável, que são frases que você não tem aonde checar, ou seja, como é que o candidato fala uma coisa que não tem base nenhuma. E assim por diante. O nosso exercício diário ali é buscar ensinar para o eleitor que ele também pode facilmente exercer o papel crítico do político que está diante dele, né? É muito fácil, assim, é um convite a esse exercício. Pegando por esse lado também a questão do jornalismo e das informações disponibilizadas pela imprensa, tem um manchetômetro, né, Fereza? Eu quero que você fale um pouquinho, vou colocar na tela já para o pessoal de casa poder ver aqui. Como é que vocês disponibilizam através da web essa ferramenta aí, através das notícias divulgadas, do que acontece? Na verdade, não é exatamente do que acontece na política brasileira, mas como a mídia, e a grande mídia, cobre as eleições, né? Então, na verdade, a gente vem da academia. Eu sou um professor universitário, coordenador de um núcleo que chama Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública. E a gente tem fez um estudo das eleições de 2010, usando a metodologia de análise de valências, na qual você os codificadores leem a notícia e avaliam se a notícia é positiva, negativa ou neutra em relação aos candidatos, partidos, né? Então, a eleição de 2010, a gente fez o estudo e demora tempo para produzir o trabalho acadêmico. A gente escreveu um livro sobre o assunto, que está para ser publicado. Para a eleição de 2014, a gente pensou em fazer algo diferente, algo que pudesse servir ao leitor e ao eleitor, né, para ele ter acesso e saber exatamente como a mídia está cobrindo as próprias eleições. Ou seja, como os candidatos estão aparecendo durante a campanha. Porque, quer dizer, é uma coisa... eu acho que um dos principais problemas da democracia brasileira hoje em dia é a maneira como a mídia cobre política. Se vocês olharem as páginas do Manchetão, vocês vão ver que tem um viés tremendo na cobertura da mídia contra alguns candidatos e você pode dizer se é contra alguns e a favor dos outros, que recebem muito mais neutros do que negativos, entendeu? Então essa é a ideia. A ideia é você pensar uma maneira como a academia pode fornecer para a esfera pública uma ferramenta de cidadania. Muito bem. Fernando, a questão do VoteLab, né, também tem essa questão de acompanhar um pouco mais as propostas e acompanhar o que de fato é feito. Queria que você explicasse um pouquinho a ideia para a gente enquanto colocamos na tela aí o votelab.com.br. O VoteLab foi um projeto que a gente fez agora, que é para tentar ajudar o cidadão a escolher melhor o candidato, baseado. Então, a gente tenta fazer baseado na crença. Você entra e são 20 perguntas que você responde, 20 perguntas, e os candidatos também entram e respondem 20 perguntas, onde você responde sobre dois critérios, se é concordância e urgência daquele tema. Esses temas, essas 20 perguntas, esses 20 temas, eles são baseados em projetos de leis que estão no Congresso Nacional, né? E depois de respondido essas perguntas, você se posicionar sobre essas perguntas, a gente desenvolveu um algoritmo onde faz um cálculo matemático para tentar aproximar qual que é o candidato que que você tem melhor afinidade, né? E a gente acredita que se você estiver votando por melhor afinidade, você será melhor representado, né? Esse algoritmo a gente desenvolveu ele juntamente em parceria com um pesquisador brasileiro, que hoje ele é cientista do Caltech, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, né? Onde a gente está tentando fazer um estudo científico onde é possível você respondendo algumas questões, a gente entender, a gente aproximar, criar esse grau de afinidade, né? Que
uma coisa que eu acho que é bem relevante é essa questão da informação, né, que são esses 2 projetos que foram falados anterior, né, que eu não tenho dúvida que para a gente melhorar a nossa democracia, né, para mim é fundamental a gente começar pela informação. Né, para mim isso predispõe de uma falta de credibilidade do sistema, né, que para que isso seja resolvido, para mim o primeiro passo é você se informar um pouco mais. Né. Você tendo informação, obviamente você vai gerando mais credibilidade. Não quer dizer que você tem que concordar. A democracia você não tem que concordar com tudo. Você tem que ter opinião sobre cada coisa. Né? Agora, a questão do buscar informação, isso muda um pouco o paradigma do que muitos eleitores colocam, né, de esperar ver a propaganda eleitoral na TV ou de receber a informação. Não, isso também depende de que você vá atrás, busque um pouco mais de informações e faça de fato aí uma escolha consciente com base nas informações que você buscou. Agora, a gente tem uma cartela que preparamos para mostrar um pouquinho sobre os números de candidatos no Brasil, aí segundo informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. Nestas eleições de 2014, temos aí 12 candidatos a presidente da República e 176 concorrem aos cargos de governador de estado e do Distrito Federal. Cada estado vai eleger um senador e para essas vagas são 185 candidatos que estão na disputa. A gente tem depois aí uma outra tela mostrando um pouquinho o número de deputados. Aí o maior número está concentrado entre deputados federais, estaduais e distritais, que somam mais de 25 mil candidatos disputando essas vagas. E o estado de São Paulo sai na frente aí com mais de 3.600 candidatos, tanto a deputado estadual e deputado federal, ou seja, mais de 25 mil pessoas. Claro que em cada estado você não vai ter essa opção tão grande, mas é muita gente aí se candidatando a um cargo público. É uma responsabilidade muito grande para todos nós, como eleitores, de depositar o nosso voto de confiança nessas pessoas. E aí, Cristina, de fato, investigar sobre todos esses candidatos fica muito difícil, mesmo com as ferramentas disponíveis hoje na internet. Sem dúvida, é muito difícil, mas é indispensável, eu já considero indispensável. Assim, nós poderia dar diversos exemplos, mas alguns exemplos que eu acho que vale a pena pensar, assim, da relevância que a checagem trouxe para o cenário eleitoral hoje em dia. A gente teve 2 grandes checagens no preto no branco que pautaram tanto debates políticos como entrevistas dos presidenciáveis, por exemplo. Foi o Eduardo Bresciani, repórter do Preto no Branco em Brasília, que revelou que Marina Silva não havia votado a favor das CPMFs em nenhuma sessão plenária. Também foi o Preto no Branco que encontrou, por exemplo, a presidente Dilma, candidata à reeleição, errando o valor do orçamento geral da União. Assim, então, a gente também teve um contraditório fantástico, né? Fantástico, eu digo, jornalisticamente fantástico, do candidato Aécio Neves com relação ao fator previdenciário. Ele disse que ia tirar, depois disse que não ia tirar, enfim. As ferramentas que nós temos são diversas e é muito interessante ver como isso bate tanto na campanha como nos eleitores. Assim, a gente teve um sucesso, a gente conquistou ali um apoio das campanhas. Assim, eu cito, por exemplo, de cabeça a candidata Ana Amélia, no Rio Grande do Sul. A gente deu um falso para ela numa informação sobre o Rio Grande do Sul. Ela ligou agradecendo, falou: vocês têm razão, obrigada por nos corrigir. Isso é uma postura muito interessante de um político se corrigir. Eles não estão acostumados a fazer isso. E, por outro lado, eles ficam na defensiva quando são colocados à prova, né, de que falaram alguma coisa e depois mudaram de opinião. Nós morrimos de medo, assim, vamos ser destruídos por eles, vão nos odiar. E o contrário, a interação é muito boa. O falecido Eduardo Campos, ele tinha o costume de nos mandar réplicas e nós respondíamos com tréplicas. Enfim, tem um pouco de tudo. E com relação ao eleitor, é muito interessante também a gente ver. O Preto no Branco é muito forte no Twitter, muito forte nas redes sociais, e revela que, ao contrário do que a gente imagina, a gente até conversou isso um pouco antes, o jovem está sim interessado em política. O jovem está sim curioso para ver se o seu candidato ou o seu possível candidato está preparado ou não, se está sendo sincero ou não, né? Félix, você acredita que essa aproximação dos dados, a divulgação de informações sobre os candidatos na internet, isso aproxima, de certa forma, o candidato jovem a se formar como um eleitor diferente? Eu acho assim, por exemplo, a questão do fact-checking eu acho super interessante. Inclusive, eu estava esperando isso chegar no Brasil, ainda bem que chegou. Ainda que as campanhas já fizessem isso de uma certa maneira, porque no debate político
que uma checa a outra, na verdade. Mas é interessante você ter uma agência, ainda que o Globo não é totalmente independente, mas outras agências, ou seja, a sociedade produzindo outras instâncias de fact-checking. Eu acho que a internet como um todo é uma ferramenta muito interessante para a politização. E se você olhar o que aconteceu no Brasil no último ano, por exemplo, a gente teve as manifestações de 2013, não é verdade? E as manifestações tiveram um espírito antipolítico, contra a política institucional muito forte. E a gente teve, nas primeiras pesquisas de opinião pública, uma quantidade muito grande de gente se declarando indeciso, que ia votar branco, nulo. Se você chegar agora e olhar as últimas pesquisas, o número de indecisos, brancos e nulos é do mesmo tamanho das eleições anteriores. Ou seja, esse impacto que essas manifestações tiveram na descrença da política, de alguma maneira se esvaiu, se foi. E eu acho que isso se deve, em grande medida, à campanha política, à politização que ocorre durante a campanha. E a internet eu acho muito importante para fazer isso. Só gostaria de fazer um proviso em relação à internet. Porque a gente, aqui nesse programa, a gente está discutindo isso, as pessoas têm um entusiasmo, eu tenho entusiasmo em relação à internet, mas a internet eu acho que tem um problema, tem um calcanhar de Aquiles que é muito forte. A internet, e talvez as exceções estejam aqui, talvez na sua empresa, Fernando, a internet não tem um modelo empresarial capaz de produzir conteúdo em larga escala, como a mídia tradicional tem. Então, em grande medida, o conteúdo midiático produzido ainda são das grandes empresas no Brasil que pertencem às famílias, ou seja, Globo, Estadão, Folha de São Paulo. A internet produz muita opinião, né? Os blogs são muito opinativos, então circula opinião. Agora, o conteúdo, ou seja, o que se chama em estudos de mídia de agendamento, ainda é feito pela grande mídia. Isso é problemático. De certa forma, as plataformas estão disponíveis para qualquer pessoa entrar, fazer um blog, enfim, colocar a sua opinião, mas de fato, né, o que vem de produção de conteúdo, verificação de dados, isso é importante que haja, enfim, as empresas também, para que isso seja mantido, de certa forma, para uma isenção, de certa forma, dos fatos que você vai buscar, você não sabe de onde está vindo. Então, na internet, como você disse, tem todo tipo de informação, mas é importante você filtrar e saber de onde está vindo aquelas informações. A gente sabe, até no início da campanha, houve ataques entre candidatos, influenciando através de blogs. Então, isso também é um outro risco. É importante você sempre verificar de onde está vindo a informação que você busca. Agora que pela internet está chegando para a gente alguns comentários e tem várias questões em relação ainda, sempre aparece quando a gente fala aqui de programas sobre eleições, sobre voto eletrônico, apuração, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre a urna eletrônica, apesar de já termos tantos anos aí de votação através da urna. Quem se sentiria à vontade de explicar aqui para o Reginaldo Araújo, lá de Ceabra, no interior da Bahia, por exemplo, sobre a apuração dos votos, fechada lá às 5 da tarde, acabou o dia de votação no domingo, como é que é feita a apuração dos votos? Você pode explicar, Cristina? Bom, eu vou recomendar a leitura do Jornal Globo no sábado. Nós estávamos exatamente ontem fazendo uma página imensa, né, com tudo muito detalhado. Apesar de termos eleições a cada 2 anos, o brasileiro ainda tem muitas dúvidas em relação à apuração. Né? A apuração, eu posso resumir simplesmente, a urna eletrônica não tem conexão nenhuma com a internet, ela possui posso estar falando uma bobagem, mas um chip, Antes era um disquete, dispositivo. agora talvez seja um pendrive. Exato. Um hard drive, né? Um disco rígido. Um tracinho. Quando acaba a votação, ele é removido, é levado ao TRE. Eles imprimem a listagem para ter uma prova, uma contraprova. Um boletim de urna. Um boletim de urna, exatamente. E aí esse dado, o que consta naquele chip, ele é transmitido a Brasília, para o TSE, e ele, assim, soma todas as informações de todas as urnas e a gente tem essa contabilização acelerada por conta da eletrônica disponível. Estou sendo bem sucinta, mas recomendo a leitura. Antigamente era aquela cédula de papel que era contada, voto a voto, ele manualmente. Vários fiscais. Né? Os fiscais de urna também ainda continuam, né, na hora da verificação. Mas eu tenho um argumento muito melhor para comprovar que as eleições no Brasil têm uma grande lisura e elas são, quer dizer, internacionalmente conhecidas por isso. Pense o seguinte, toda eleição você tem ganhadores e vencedores, não é verdade? Um monte de gente que muito mais perdedores do que ganhadores, não é isso? Dos 25 mil candidatos, com certeza, exato, a maior parte deles não será majoritárias também. E a gente não tem quase contestação nenhuma na justiça dos resultados das urnas. Se fosse verdade que houvesse fraude, ou seja, se tivesse indícios de fraude, a gente teria uma contestação larga dos resultados das eleições. E não há. Então, acho que essa é... Desculpa. Diga lá, Fernando. Sobre isso, falando sobre a tecnologia, eu vi um aplicativo super interessante que um rapaz tinha feito, estava até no Catarse lá arrecadando fundos para desenvolvimento, que chama Você Fiscal. Ele propõe que você pegue do celular, na hora que fechar a urna, porque por obrigatoriedade ele tem que imprimir o boletim e colocar na porta.
Então ele propõe que você fotografe aquele boletim e o sistema dele vai pegar esse boletim e depois comparar com os dados divulgados. Eu tendo a acreditar que ela completamente tem uma lisura, né, mas eu acho que isso é um facilitador para checar se realmente tem alguma coisa. Eu fiz uma entrevista, o nome do criador desse blog, eu acho que vale a pena, esse aplicativo é o Diego Aranha, um professor, se não me engano, da Unicamp. Você Fiscal é o nome? É Você Fiscal. Vale a pena conferir aí, você de casa também. Muito interessante, já está disponível para baixar, que ele já me alertou. Você leva no seu celular, apesar de você não pode entrar na urna, mas você pode... Exato. Fecha, que ele tem, por obrigatoriedade, ele tem que pregar o boletim na porta. De urna, ele vai fotografar, esse aplicativo ele vai ler diversas fotografias de diversas urnas e vai comparar ao que o TSE divulgar. Então, assim, se houver alguma discrepância entre o que foi fotografado pelo eleitor que baixou o app e o que o TSE divulgou, ele promete falar bem alto. E já é uma prova de que isso pode ser, enfim, motivo para uma investigação, por exemplo. Pelo menos para checar. Enfim. Claro, pelo menos um ponto de partida, né? Agora, eu queria voltar num ponto que vocês falaram antes, assim, a coisa da isenção, né? Eu sou muito questionada disso. Eu trabalho num jornalão, né? E eu me pretendo fazer um blog que vai checar discurso de políticos, né? Então, assim, nas primeiras semanas ali a gente teve, mas o Globo checando político vai dar o de sempre, né? E é muito interessante ver, assim, primeiro, eu tenho um cuidado muito sério de fazer o mesmo número de checagens de todos os candidatos. Só um parênteses e crise que a gente está colocando o endereço de vocêfiscal.org, é o site para o pessoal de casa poder buscar o aplicativo. Liga lá. E aí, foi muito, assim, eu tive muito cuidado disso desde o primeiro momento. Assim, a gente faz o mesmo número de checagem de todos os candidatos, óbvio que proporcionalmente. A Dilma tem 11 minutos de televisão e a Marina tem 1 minuto. A gente faz não tem como, a Dilma fala mais do que a Marina, né? Mas existe um cuidado nisso. E é muito curioso ver o resultado desse cuidado. Tem dias, por exemplo, em que a gente dá um monte de falso para todo mundo e aí chegam tantos petistas quanto tucanos como marineiros dizendo vocês estão protegendo. Então, assim, a gente, na verdade, não está protegendo ninguém e está duvidando de todo mundo. E a gente chega num ponto que é possível. A gente, sabe, essa coisa que você tinha dito antes, a isenção, ela ainda é possível. Eu ainda acredito. Trabalho no jornal, eu ainda acredito. É isso, de certa forma, se você está sendo criticado por todo mundo, é que você está sendo... Não está agradando ninguém, está sendo isento, de certa forma. A gente tem experiência lá na nossa empresa também, de alguns projetos que a gente faz, que até queria falar de um outro, de onde nasceu o VotLab. E ontem, numa reunião, foi engraçado, a gente estava discutindo isso, que tinha umas pessoas criticando um determinado assunto e de direita e as pessoas de esquerda também criticando, acusando a gente de totalmente polarizado. Então, beleza, então somos se os dois estão acusando, não somos nenhuma das duas coisas, né? Porque na prática não fazia sentido nenhum a acusação. Mas a questão não é se a isenção existe ou é possível a gente se aproximar dela, mas se os jornais são interessados em fazê-la, praticá-la. Mas aí eu digo que você acha nós que temos ali 3 meses. Como um todo, ele vai se tornar um jornalista? Não, eu não vou conquistar o Globo. Eu tenho ali 3 meses de vida, o blog está vingando e, assim, é uma coisa que vale ponderar. O blog nasceu uma coisa miúda, pequena, para ser um cantinho lá na internet do Globo. Eu vendi, assim, bem... E aquilo foi ganhando uma proporção. Hoje a gente tem as colunas no papel, a gente foi página 3 diversas vezes, né? Página 3 é a principal página de política do Globo. Então, assim, existe, sim, dentro da minha chefia, uma preocupação em dar visibilidade a essa busca pela isenção real. Muito bacana. A gente, infelizmente, já está chegando no finzinho do programa aqui. Eu quero aproveitar mostrar rapidamente para você de casa os sites que a gente está citando tanto aqui ao longo do programa. Então, vamos lá, o Preto no Branco, para você acompanhar o trabalho da Cristina e essa investigação aí dos fatos checados. Também para você poder buscar o Manchetômetro, que está aí na sua tela, manchetômetro.com.br. E, por último, aqui o votlab.com.br. Acesse aí, busque muitas informações. Lembrando, então, eleições no próximo domingo. Aquela dúvida que todo mundo manda para a gente sempre aqui das 8 às 5 da tarde. Não perca o horário para não entrar aí com problemas junto à Justiça Eleitoral. Obrigado aos 3 pela presença. Infelizmente, o nosso tempo passou muito rápido, aqui era muito assunto, mas foi um prazer recebê-los no Conexão de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui ao vivo de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.